Olá, meninos e meninas, estudantes de Direito Penal. O vídeo de hoje é a respeito de auxílio, induzimento ou instigação a suicídio previstos no artigo 122 do Código Penal. Vamos falar a respeito de quem pode ser sujeito ativo, quem pode ser sujeito passivo deste tipo de delito, a classificação doutrinária, as condutas que dizem respeito a cada um destes verbos descritos no tipo penal e se este crime admite ou não admite tentativa. Vamos lá? No artigo 122 do Código Penal, temos tipificado o delito de induzir ou instigar alguém a cometer suicídio ou prestar auxílio para que alguém o faça. A pena deste tipo incriminador é de reclusão de 2 a 6 anos para o caso em que o suicídio efetivamente se consuma ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. O parágrafo único ele apresenta a causa de aumento de pena. Na verdade, a pena é duplicada quando o crime é praticado por motivo egoístico ou a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Tudo bem até aqui? Vamos em frente! Casos que envolvem suicídio, eles não são muito divulgados, justamente para não incentivar. Mas se vocês forem pesquisar a respeito de taxas de suicídio no Brasil ou em outros países, vocês vão ver que os índices eles são elevados, eles são preocupantes. O tema ele é bastante polêmico, envolve respeitar a decisão da pessoa que resolveu cometer tal ato contra a própria vida e também envolve conceitos religiosos, crenças sociais e morais. Tem um filme que, salvo engano, no dia de hoje que estou gravando esse vídeo, ele ainda está em cartaz, que aborda a questão do suicídio assistido. O personagem do filme, ele resolveu que ele queria colocar fim na sua vida e depois de um certo tempo que ele tomou essa decisão, ele viajou para a Suíça, onde lá tem uma clínica que faz suicídio assistido. Tá? Essa clínica, salvo engano, ela é chamada Clínica Dignitas. Eu não sei se é exatamente assim que é a pronúncia, mas nesta clínica, pelo que vocês podem pesquisar, o paciente ingere uma determinada substância que eles fornecem e morre alguns minutos após. Lá na Suíça, a prática de suicídio assistido não é algo contra a lei, mas aqui no Brasil é crime, é homicídio. Isso sim que eles fazem lá na Suíça, lá naquela clínica, se fizessem aqui no Brasil, seria considerado homicídio, ok? Sempre fica aquela pergunta a respeito do que realmente levou uma pessoa a querer retirar a própria vida. O suicídio por si só, ele não é crime, nem na forma tentada. A pessoa, se sobreviver, não é punida. A punição já é a morte, a lesão corporal, os próprios motivos que levaram a pessoa a querer fazer isso. Para o direito penal, o que interessa é punir aquela pessoa que possa ter incentivado, instigado ou participado de alguma forma no suicídio alheio. Ou então, tentado disfarçar algum homicídio para parecer suicídio. É aí que mora o problema, é isso que deve ser investigado. E vamos em frente. Nesse tipo penal que nós estamos estudando aqui neste vídeo de hoje, o sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa que resolva induzir, instigar ou auxiliar o suicídio alheio. Eu tenho uma pergunta para vocês que já estudaram a parte geral do Código Penal. Quem instiga, induz ou auxilia o suicídio alheio é autor ou é partícipe? Bom, em outros crimes, estes verbos eles dizem de respeito à participação.
Mas no caso deste crime em particular, estes verbos representam o núcleo do tipo. E quem comete o núcleo do tipo descrito pelo verbo lá no tipo penal é autor. A respeito de autor, coautor e partícipe, não deixem de ver o vídeo específico que eu vou postar aqui no canal ou que eu já postei, dependendo da época que você está assistindo este vídeo. O sujeito passivo é qualquer pessoa lúcida e com capacidade de discernimento. Para ajudar alguém a tirar a própria vida, a vítima ela precisa saber e querer conscientemente retirar a própria vida. Com isso é que acontece esse delito. Pois caso não, a pessoa está cometendo um homicídio. Exemplo: A, ele quer matar B e coloca veneno no copo de B. O B vai lá, bebe esse veneno e morre. O A cometeu homicídio, pois o B não queria retirar voluntariamente a própria vida. Também é homicídio se alguém falar para uma criança vestida lá de super-herói que se ela pular da janela ela voa, falar para uma pessoa cega que não está passando nenhum carro, que ele pode atravessar a rua. Ainda a respeito de sujeito passivo, na verdade nós temos que a vítima ela tem que ser uma pessoa determinada ou determinável. Não existe auxílio, induzimento e instigação ao suicídio de pessoas indeterminadas. Por exemplo, escrever algo a respeito de suicídio, fazer um poema, uma música, um filme, por exemplo, divulgar técnicas de suicídio na internet para pessoas indeterminadas. Isso não é um crime, é um fato atípico. Se for um grupo de pessoas determinadas, por exemplo, numa seita religiosa que induz as pessoas a praticarem o suicídio, o líder, quem induziu realmente, quem colocou essa prática na cabeça das pessoas, ele é quem comete o crime. Em concurso formal, em concurso material ou em crime continuado, dependendo do caso e de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas e as circunstâncias em que ocorreram estas mortes. Podemos seguir? Vamos lá! Quanto à classificação, este delito que nós estamos estudando, ele é um crime comum. Por quê? Porque ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Simples. Simples por quê? Porque atinge apenas um bem jurídico, no caso aqui, a vida. De forma livre, ele pode ser praticado por qualquer meio escolhido pelo sujeito ativo. Doloso. O tipo penal não prevê modalidade culposa. Comissivo. Como regra geral, eles são praticados por meio de uma ação de dano. Por quê? Porque exige efetiva lesão a bem jurídico. Material, por quê? Porque ele exige a morte ou a lesão da vítima, no caso. Instantâneo. É aquele crime que falam que é instantâneo, porém com efeitos permanentes. Monossubjetivo. Pode ser praticado por uma só pessoa ou por várias pessoas. A lei não exige determinado número de pessoas. Plurissubsistente, isso significa que vários atos integram a conduta descrita na norma. De conteúdo variado. O que é isso? Também chamado de tipo misto alternativo. Também já vi na doutrina crime de ação múltipla, ou seja, dos 3 verbos que fazem parte deste tipo penal, induzir, instigar, auxiliar, cometer 3, 2 ou 1 dessas atividades previstas nestes verbos contra uma determinada pessoa, no caso contra a mesma vítima, é crime único, ok? E por falar em verbos do tipo, vamos a eles. Induzir. Induzir significa dar a ideia para uma pessoa que ainda não tinha esse pensamento. Apoio moral, também chamado de participação moral.
Instigar já é um pouquinho diferente. A ideia de atentar contra a própria vida já existe na cabeça da pessoa. Aí o sujeito ativo vai lá e reforça esta ideia. Por exemplo, A estava pensando em se matar. B vai lá e reforça esta ideia, dá um apoio moral, que também pode ser chamado de participação moral. Outro exemplo, tem lá um suicida no alto do prédio. Ao invés de tentar convencê-lo a não fazer isso, retirá-lo de lá, a pessoa fica, vai, pula, pula, sempre tem um, né, nessas situações. Auxiliar já é um pouquinho diferente também. Ele significa prestar uma ajuda material, disponibilizar meios e ferramentas para que o suicídio ocorra. Esta modalidade também é chamada de participação material. No auxílio ao suicídio, ajudar alguém a tirar a própria vida, fornecer os meios, tem um limite. É o seguinte, deve ser uma ajuda secundária, acessória, não pode executar os próprios atos mortais, pois se a pessoa, ao invés de entregar as ferramentas, fizer tirar a vida daquele que está querendo morrer, será homicídio. Homicídio é tirar a vida de outrem, mesmo que a pedido da própria vítima, pois a vida é um bem jurídico indisponível. A modalidade tentada deste delito do artigo 122, que é tema do estudo de hoje, não existe. Não existe. O crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio se consuma com a morte ou com a lesão grave da vítima. Se a vítima efetivamente tentou se matar, mas não conseguiu e não sofreu nenhuma lesão grave, a conduta é atípica. Vamos para o próximo bloco. A morte conjunta, também chamada de pacto de morte, acontece quando uma pessoa ela reforça a intenção suicida da outra e ainda por cima elas combinam de morrer juntas. Assim, se cada um se pendurasse e amarrasse uma corda e pulasse sozinho, de modo independente, sem ninguém ter empurrado, sem nada, nós temos o seguinte, que tirar a própria vida é suicídio e não é crime. Que tirar a vida alheia na modalidade induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio comete o delito que estamos estudando, artigo 122 do Código Penal. Entretanto, se efetivamente colocou a mão na massa, fez algo capaz de tirar a vida de alguém, esta pessoa que fez comete homicídio. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Qualquer dúvida que tiver a respeito, só deixar aqui nos comentários. Espero que tenham gostado deste vídeo. Clique em curtir, compartilhar. Bons estudos e até o próximo vídeo!